Os caminhos de vida desta médica escritora, nascida em Lisboa e criada em Aveiro, conduziram-na ao lugar dos afetos. Um sonho que se materializa em cada tijolo, mas está alicerçado em sentimentos. Na casa da família, herdada ou escolhida pelo coração, o aconchego pode chegar através da cozinha. Dentro de nós também há sabores mais salgados, mais ácidos, e como é que podemos lidar com eles? Depois temos aquela sala ampla para partilhar também ofícios tradicionais, portanto também é muito um espaço, outra vez, de encontro e de partilha das várias gerações. E uma família que se quer forte apoia-se numa casa onde não falta poesia e cresce nas estações da vida que aqui tomam a forma de casinhas da ternura. E se a estrela simboliza a criança, e se na porta se vê um sorriso, e se há janelas de diferentes tamanhos, nada é por acaso neste espaço que através da internet pretende chegar a todos, sobretudo os que vivem em solidão. Tem muito a ver com os jovens nas cadeias, muitas pessoas nos lares, enfim, muitas situações de solidão e que, de alguma maneira, se podem encontrar aqui resposta. E é por isso que há também um acendedor da estrela que existe em cada um e é quem a vida às vezes rouba brilho. Professores, psicólogos e voluntários serão a chama deste recanto que, mesmo em construção, já foi visitado por mais de 800 escolas. É reconhecido pelas mais variadas entidades, mas não conta com o apoio financeiro de ninguém. Não é porque eu não os desejo de todo o coração, mas até agora sem apoio, o que tem de facto construído este espaço são os meus livros, os meus jogos, são os alicerces disto tudo, não é? Tudo reverte, todo o meu trabalho reverte para este espaço, vai andando, pretendia menos devagarinho, mas vai andando. Precisava bem mais do que colocar uma janela ou uma porta quando consegue vender os livros que escreve, também sobre afetos. Os muitos filhotes que diz estarem na origem de tudo. Escritora premiada, mola da editora Gostar, Graça Gonçalves só lamenta estar sozinha num projeto onde a palavra de ordem é a partilha. O caixão não tem gaveta, portanto é escusado andar no desatino e não, acho que é completamente escusado. E, portanto, acho que aquilo que somos e temos por dentro é isso que podemos deixar uns aos outros. E este espaço foi feito a pensar nisso. E enquanto espera por quem quer abraçar um sonho que se constrói há quase 2 anos, esta mulher de aparência frágil, mas com uma determinação de ferro, deseja que neste Natal se ofereçam muitos dos seus livros, os únicos que até agora fazem crescer o lugar dos afetos. Na zona de Aveiro está a ser construído um parque temático verdadeiramente inovador. Chama-se Lugar dos Afetos e é uma espécie de uma aldeia educativa e lúdica para todas as idades. Um projeto que ganhou vida através dos livros e da vontade de uma médica. É um espaço de fantasia que lida com emoções bem reais. O Lugar dos Afetos é feito de casas-cenário, grávidas de sensações e com uma arquitetura muito pouco convencional. A obra começou há 3 anos e tem andado à velocidade da venda dos livros. Graça desenhou o projeto, acompanha os trabalhadores e faz o que for preciso. Tudo para que a obra não fique moribunda, já que até agora não recebeu qualquer tipo de ajuda. O Lugar dos Afetos vem na sequência do trabalho que eu tenho vindo a desenvolver nos meus livros e nos jogos de afetos. No fim e ao cabo é criar este espaço externo para que dentro funcione cada vez melhor o nosso lugar dos afetos. Por dentro, portanto, é uma ajudinha possível, um bocadinho. Cada espaço vai desenvolver trabalhos específicos no tema dos afetos através das artes performativas. A ideia é tentar não rimar o amor com a dor. A Casa Prenda do Amor está... De facto, tem uma ligação muito forte à Casa Flor do Sentir e depois às Estações da Ternura, e quando a situação, enfim, exige mais reavivar a esperança e recuperar a confiança, então vamos à Guarita da Esperança, que está lá ao fundinho. O conceito está registado e o objetivo é fazer uma fundação sem fins lucrativos e toda a ajuda é bem-vinda. Querer os livros, os jogos, estas linhas, por exemplo, esta linha de azulejo, partir, por exemplo, para têxteis, mochilas, é uma grande forma de ajuda, por exemplo, de facto, isto partir para outras áreas. Os afetos vão estar em rede via internet para que não haja bolsas de solidão. Se quiser saber mais sobre este lugar, basta ir à morada www.gostar.pt. Tem apenas 25... Estar bem consigo para poder estar bem com os outros. Sentir, partilhar e ensinar emoções. No fundo, falar de afetos. É este o trocado em miúdos que temos para si hoje. Fique connosco. O afeto é o amor que a pessoa sente um pelo outro. E como é que se pode manifestar?
tivesse carinho, demonstrações de amor, essas coisas assim. O afeto? Olhe, é aquilo que todos nós precisamos, não é? Como é que se pode dar afeto a uma criança? Sendo verdadeiros, sendo sinceros, no fundo, transmitindo aquilo que nos vai na alma, no coração, acho que as crianças não precisam de mais. O afeto é o amor, a dedicação e a gente dar o melhor às nossas. E como é que se ensina o afeto às crianças? Ensinam-se com muito carinho, com muito amor, pronto, a dedicação. Eu criei os meus com tanto amor que não tem explicação. Uma mãe para um filho não há outro amor igual. Carinho que a pessoa tem pela outra, um sentimento bastante forte para algumas pessoas. E como é que se ensina o afeto às crianças? Como é que se ensina? Eu acho que não se ensina, vai-se sentindo. As crianças vão sentindo e a partir daí as pessoas vão explicando o que será mesmo o afeto. O afeto é parte do amor e da intimidade das pessoas. E como é que se ensina o afeto às crianças? Amando-as. Existe em cada um de nós, faz falta saber como lidar com ele. O nosso espaço do sentir não precisa de ser comum, mas é bom que o saibamos partilhar, para ajudar miúdos e graúdos a olhar para dentro para poder estar bem cá fora. Está a crescer o Lugar dos Afetos, pensado e sentido pela médica e escritora Graça Gonçalves, tem como grande objetivo trabalhar a capacidade de cada um para amar e ser amado. Para onde é que começou o Lugar dos Afetos? Dentro de mim própria, fora de mim própria, quer dentro. Pronto, eu sou médica, a dada altura comecei a escrever livros, não na altura que desejava, gostaria de ter começado, mas eu tive de facto uma infância difícil, uma adolescência também difícil, tirei o curso de Medicina a trabalhar e estudar, mas eu penso que eu referi mesmo agora esta situação de uma adolescência e de uma infância difícil porque começou muito cedo o meu desejo de transformar as mágoas em gestos de amor e é exatamente o que vem acontecer ao longo de toda a minha vida. Depois, já como médica, porque antes não havia hipótese nenhuma a trabalhar e estudar, comecei a editar, editei na Bertrand, na Caminho e na Amba, saí de propósito para fazer a minha editora só com esta finalidade, que era ter, de facto, criar os alicerces para criar um lugar dos afetos, que eu ia preparando dentro de mim própria da melhor maneira, mas também fora, para os outros. Porquê um lugar dos afetos? Porque acho que é uma necessidade cada vez mais de partilharmos sentimentos, emoções, de termos um sítio onde agasalhar esse amor, esses sentimentos, essas emoções que todos temos dentro de nós. É isso. É de facto um local de chegada, é um local de partida. E eu estava exatamente a dizer, não é por acaso que uma casa se chama Prenda de Amor, porque é esse amor o único património, a única herança em que eu acredito. O resto não acredito. E que pretendo partilhar com os outros, não é? Quando entrarmos no Lugar dos Afetos, o que é que podemos... Olha, quando entrarmos no Lugar dos Afetos, temos logo uma figura alusiva à Terra-mãe, porque a Terra é, de facto, a casa comum de nós todos, não é? E o meu respeito enorme pela Terra-mãe, pela Terra mesmo. Depois vamos à casa chamada Prenda de Amor, mas que é uma casa da festa do encontro. E ninguém consegue chegar ao encontro consigo próprio e com os outros se não tiver de um lado a flor do sentir, quer dizer, os seus sentimentos, as suas emoções, não é? E do outro lado as estações da ternura, que vocês viram, são sequenciais. E depois, se as coisas, enfim, precisarmos de uma ajudinha, vamos à Guarita da Esperança, onde está, considerando, como eu disse há bocado, cada um de nós é uma estrela, mas que às vezes a estrela está mais apagadinha e que é preciso revivar a esperança e recuperar a confiança, vamos lá ao Sendor de Estrelas, que não tem que ser uma pessoa mais velha. Pode ser exatamente como a Eileen, tem que ser alguém que caminhou e que acredita. Como muitas vezes, às vezes cai-se, levanta-se e tal, no caminho dos afetos, mas
porque sabe que há um caminho de facto para o coração de si próprio e para o dos outros. E cultiva, e semeia, e cuida, e constrói. Eu não consigo ver o lugar dos afetos sem dramatizações, sem muita música. É um espaço de alegria. Não é por acaso que uma casa central se chama Prenda de Amor, porque, e também não é por acaso que eu tenho uma filha, isto vai evoluir para a Fundação, porque eu acredito que a única coisa que eu lhe posso deixar é a capacidade de amar e ser amado. Não lhe posso deixar mais nada. Vamos falar na Casa Flor do Sentir. Quando houver a inauguração, quando começarem as atividades, ela vai estar grávida por dentro. Elas já andam todas um bocado grávidas por fora, porque eu fui de facto a autora de toda a construção do lugar e foi feito à imagem e semelhança das ilustrações, como se vê. E portanto, vai estar grávida porque permite aos mais pequeninos irem descobrindo que, por exemplo, espermatozoide é nome de rei, óvulo é nome de rainha e bebê é sempre nome de príncipezinho, não é? E como é que esse príncipezinho, quando é que tem pestanas, quando é que tem sobrancelhas, como é que vai evoluindo esse príncipezinho? Mas também permite trabalhar com os adolescentes a gravidez na adolescência e, sobretudo, tentar não rimar amor com dor. Nós sabemos como é, não é? Essa é a parte, vai estar assim, a Casa da Flor, da Flor do Sentir, na parte de cima, em baixo, na cave. Já deve ser a maior brincadeira com o Gostarzinho, que apesar de ser a maior brincadeira, vão ter todas as possibilidades de trabalhar as escolhas, as decisões, portanto, trabalhar as hipóteses de evitar comportamentos de risco e as simulações da armadilha das desculpas, do pântano das mentiras, do cisma de sentimentos, do labirinto da solidão. Isto é uma casa. Depois vai à Casa da Prenda de Amor, onde há N atividades possíveis. Depois as estações da ternura também com a casa de atividades todas. E de uma casa que não falámos ainda, que é a Casa da Harmonia. A Casa da Harmonia, que é uma casa de formação. Espero não se esgote, porque cada casa destas aborda uma das áreas durante algum tempo. E depois vai para outra área. E vai crescendo noutras áreas. E vai sendo o que as pessoas são, não é? Depois, se nós falarmos em psicólogos, temos que falar em palhaços, por exemplo, temos que falar em músicos, temos que falar em teatro, muita encenação, muita alegria. Coreto ali na Praça do Amor. Repara que nos jardins vai ter o posto de abastecimento dos afetos, sei lá, o caldeirão do amor. Eu adoro, como já perceberam, escrever, trabalhar. Eu acho que se me perguntasse assim, qual é a vocação? Um dia a senhora professora, que falou há bocado, perguntou, qual é a sua vocação? Eu acho que a minha vocação, eu tento que seja uma vocação para o amor e pelo amor. Houve todo um esforço pessoal e um empenho para pôr esta obra de pé. Neste momento é interessante perceber que esta obra ganhou corpo e hoje o Lugar dos Afetos já começa a ser uma marca. Portanto, já começa a ser uma marca com capacidade de se sustentar a si própria e com uma capacidade muito grande de estabelecer parcerias com empresas, com outro tipo de instituições que possam garantir, digamos, o futuro deste projeto, a sustentabilidade dele. Esses primeiros passos já foram dados, nomeadamente estamos a falar de uma linha que se chama Afetos Arte, onde se desenvolvem novos produtos ou novas linhas de produto, mais concretamente, por exemplo, linhas de azulejo, como aconteceu numa parceria com a Recer, ou ainda em porcelanas, como já aconteceu com a Brangil. E, portanto, este é um dos modos de financiamento no futuro deste projeto, ou seja, parceria com empresas para, colando o nome dos afetos, ajudar na promoção dos produtos das empresas ou ainda na criação de novas linhas de empresas. A raiz do Lugar dos Afetos é a editora Gostar. Criada há 10 anos, com o intuito de sustentar o projeto que em breve dará mais frutos, entrou agora numa fase determinante para a divulgação e distribuição das obras da autora. A Gostar, onde, isto agora é engraçado, é verdade, onde eu fui tudo, quer dizer, porque embalava, tudo, atendia ao telefone, pronto, para conseguir chegar e ter dinheirinho depois para as telhas e tijolos e tal, onde muitas vezes me deram emprego porque eu era, de facto, fototelefone, não era eficiente para trabalhar, então prometiam não fazer a mínima ideia com quem estavam a falar.
Pronto, e foi assim que eu queria gostar, de facto, com um sacrifício terrível. Eu, quando mostro até há ali um armário, que é o armário ligado à contabilidade e à faturação e tal, que eu detesto, graças a Deus, e que são os livros que eu não escrevi, porque de facto me absorveu muito tempo da minha vida, não é? Mas foi assim que se construíram os tijolos e as telhas e se conseguiu dar os passos até chegar ao lugar dos afetos. São livros que falam de afetos e que falam de facto dessa tentativa de transformar as mágoas em gestos de amor. A dada altura deste percurso, eu escrevo um livro em que me apercebo que era melhor, enfim, tratá-lo, aliás, era o tema, era sobre toxicodependência, que era bom tratar as escolhas, as decisões, a resolução de conflitos, enfim, o que está por trás disso tudo, tratar ou tentar outra forma de abordagem. É assim que eu passo 3 anos da minha vida a estudar muito, para fazer o jogo de afetos Gostar, que é o primeiro, é o que dá origem a tudo, até ao nome da editora. E depois do gostar bem, o gostarzinho, os sentimentos, o sentir bem, a familhota toda, são como filhos, sem dúvida nenhuma, estão muito tempo dentro de mim. E depois fora, os meus livros, por exemplo, eu agora dou um saltinho, por exemplo, livros como Auguste Thierry, que está cá há muitos anos fora e continua a precisar tanto também como nos primeiros tempos, porque está muito nas escolas, e os Tchins, por exemplo. A editora Gostar é uma editora muito especial, muito particular, vive de uma obra da doutora Graça Gonçalves, de uma obra ímpar em Portugal, tanto quanto me é dado perceber, e achamos que a Porto Editora tinha um know-how e tinha um acesso à distribuição e à logística que permitia que a Gostar se aproximasse dos seus leitores e dos seus utilizadores, porque a Gostar tem edições muito especiais de jogos e que são muito mais do que simples livros. E é esse papel que a Porto Editora vai tentar desempenhar, é o aproximar de uma editora de características muito especiais, muito relevante para o sistema educativo e para o ensino em especial, aproximá-la do público leitor e colocando nas livrarias de todo o país, com uma distribuição eficaz, todas as suas obras. Eu já conhecia algumas das obras, não as conhecia todas e por isso o impacto foi extremamente positivo. Mas falar da editora Gostar sem falar do lugar dos afetos ou da obra que lhe está subjacente e dos valores que lhe estão subjacentes é muito limitativo, não é? Por isso eu acho que a editora Gostar é muito mais que as suas obras, é uma ação sobre os afetos, é um contributo para a educação dos nossos jovens e das gerações futuras e por isso é esse o papel que a Porto Editora tenta dar e que é chegar com essas obras, com esses livros, com esses jogos junto do público leitor, aproximá-lo do público leitor, nomeadamente das escolas do primeiro ciclo, mas também do segundo e terceiro ciclo, que são os consumidores principais deste tipo de obras. É muito difícil, é uma pessoa com uma capacidade, apesar de frágil ou de parecer frágil, é uma pessoa com uma capacidade de trabalho ímpar e com uma capacidade interior também ímpar e por isso eu acho que as obras dela falam por ela mais que qualquer outra pessoa. Para mim foi um privilégio conhecê-la e espero que privemos durante muitos anos e que possamos dar um contributo à divulgação da sua obra e, sobretudo, ao impacto que a sua obra pode ter nos jovens. Foi muito difícil, uma trajetória muito difícil. Ainda é uma trajetória muito difícil. Ainda é. Não me trouxe nenhuma amargura. Trouxe-me uma imensa felicidade. Eu só entendo que a minha vida, acho que foi para fazer este percurso. Podia ser menos sofrida, era muito bom, fosse menos sofrida, tivesse mais apoios, ai que bom que venham muitos apoios e tal, ótimo. Foi ótimo descobrir que tenho esta vocação para os azulejos e para as cerâmicas e para estas coisas todas, que bom. Mas eu acho que isto é viver. E eu confesso que vivi. Olha, entreguei a minha vida toda a este projeto. Eu cito o meu marido. Meu marido foi diretor clínico do hospital durante muito tempo e tinha uma maneira particular de me perguntar como eram as férias. E olha lá, diz lá qual é o mês que não temos férias para eu avisar no conselho. Está tudo dito, não é? Pronto, foi um percurso muito difícil. Mas eu não me queixo, não estou nada queixosa. Porque no dia em que entrar por aquele portão, assim, uma data de gente pequenininha, com os chapéuzinhos todos e tal, eu acho que vou ter que tomar alguma coisa, porque a emoção vai ser tão grande, não há graça que chegue, não é? E os grandalhões também, depois ainda há aqueles grandalhões do Tasso Meio e tal, que eu adoro também, portanto, e depois os ainda mais velhos, depois os velhotinhos e tal. Estou bem, obrigada. É um percurso, foi um percurso,
muito difícil. Está bem, pronto, acabou-se. Mas eu estou bem. Eu sou feliz assim. No que diz respeito aos afetos, será a quantidade sinónimo de qualidade? Que tipo de atitude é que os pais devem ter perante os filhos quando se trata de lhes ensinar emoções? E, no final de contas, porquê é que é tão importante saber lidar com elas? As respostas vão ser-nos dadas pela professora de Psicologia, Conceição Taborda. Nós não somos apenas inteligência, nós somos também emoção. É importante para o nosso equilíbrio ter os afetos trabalhados, é importante saber gerir as nossas emoções para nós próprios, para nos conhecermos a nós próprios e sobretudo na relação com os outros, estar bem connosco, estar bem com os outros, acho que é condição fundamental para o desenvolvimento de cada um e para o desenvolvimento de todos. Se assim não for, então, sei lá, então qual é o nosso futuro, como é que será o futuro do homem, do ser humano, como é que é se não for para se construir no sentido de se tornar cada vez melhor. Vive-se o afeto e, portanto, ao viver o afeto, a criança aprende o afeto. Nós falamos hoje muito em educação pelos afetos e esta educação pelos afetos remete exatamente para a vivência dos afetos e também falamos em educação para os afetos. Eu penso que se eu estou com uma criança e se eu assumo o papel de educadora, eu tenho que, e se eu assumo essa educação pelos afetos, eu tenho que vivenciar com a criança os afetos. Tem que haver concordância entre o meu papel de educadora e a minha maneira de sentir a educação e de sentir a relação com a criança. Um pai, uma mãe pode passar 10 horas com um filho, portanto, e não estar disponível, porque a disponibilidade que o filho precisa não é apenas uma disponibilidade física, é uma disponibilidade psicológica, uma disponibilidade afetiva, é uma disponibilidade que agora toca aqui assim com os afetos. Eu posso estar 10 minutos, estar inteiramente disponível. Portanto, não falaria em compensações, o que eu diria é que é preciso trabalhar a relação na base dos afetos e sem o preconceito do número de horas ou da quantidade. Portanto, distinguir a qualidade da quantidade da relação eu considero fundamental. Considero também fundamental que os pais assumam o seu papel de educadores. Falar dos afetos não é de maneira nenhuma, ao falar da educação pelos afetos, não é de maneira nenhuma um aviso para os pais serem pouco firmes, para os pais serem permissivos. Não. Nós queremos que a educação pelos afetos permita às crianças tornarem-se cada vez mais autónomos e, portanto, os pais têm um papel extraordinário na promoção da autonomia das crianças. Fazendo dos afetos um instrumento da promoção dessa autonomia, os pais não precisam de ser permissivos e estão proibidos de ser autoritários. Na nossa rúbrica de segurança infantil vamos falar do uso de telemóveis. Entre outras coisas, de domingo.